Nossa série de entrevistas sobre a saúde do homem, vamos conversar com a radiologista Fernanda Brito, do Laboratório São Camilo, que está com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Obrigada pelo convite. É Bom, sempre, é sempre um prazer. Sim, então, eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando, de um modo geral, como são os homens, né? Como que eles procuram cuidar da saúde, como que é o comportamento dos homens em relação à saúde? Olha, os homens, diferente das mulheres, né, que tem o ginecologista ali para ir todo ano e pedir exames de rotina, os homens só costumam ir procurar auxílio para exames quando já tem algum sintoma, né? É muito incomum, assim, 30% dos homens fazem exames de rotina quando estão assintomáticos. A grande maioria só procura o serviço quando já tem algum tipo de sintoma. E geralmente que tipo de sintoma? Costumam ter sintomas ou sintomas urinários, né, de dificuldade de micção, ou costumam acordar à noite por conta de aumento da frequência urinária, ardência, e aí esse tipo de sintoma leva eles a procurar o médico. Isso falando dos sintomas mais específicos ali da parte urológica, né? Qualquer tipo de sintoma que o homem sinta, ele começa a ir atrás do médico, mas ele não faz aqueles exames de rotina anual como as mulheres costumam fazer. E quais são esses exames de rotina que ele precisa fazer? Então, a gente vê que, assim, adolescentes e crianças, quando adolescentes e crianças, basta acompanhamento com pediatra, que já costuma ser suficiente, a não ser quando tem algum sintoma e precise de um acompanhamento mais minucioso. Mas, fora isso, já com 20 anos de idade, os homens deveriam procurar começar os exames de rotina, né? E depois, a partir dos 30, isso deve se intensificar, porque a partir dos 30 começa a aparecer já problemas de aumento de colesterol e triglicerídeos, alguns pacientes começam a ter problemas cardiovasculares, então, aos 30, todo homem já deveria fazer exames de sangue de rotina, como toda a população em geral, né? Hemograma, colesterol, ureia e creatinina, TGO e TGP para avaliação do fígado, então esses exames de rotina. E, além disso, uma rotina de exames cardiovasculares, que é super importante. Depois, a partir dos 40, 45, e isso tem que aumentar ainda mais, porque aí a gente já tem a importância dos exames de próstata, né, nesses pacientes tabagistas ou com históricos familiares de alguma doença, também precisam iniciar exames de raio-x de tórax, né? A partir dos 50 entra a colonoscopia também aí dentro do rol de exames, então são inúmeros exames, né? E dependendo da faixa etária, então a importância de ter um médico orientando nisso tudo, né? Inclusive, essa seria a minha pergunta, né? Esses exames, eles só podem ser liberados depois de passar por um médico, não dá para chegar no laboratório e pedir um exame? Não dá para chegar no laboratório e pedir um exame, até porque a maioria dos pacientes não vai saber qual exame pedir, né? Então, exame de sangue, por exemplo. Mesmo os exames de sangue precisam do pedido médico para serem realizados. E aí, a maioria dos homens acaba procurando um urologista ou um cardiologista para fazer esse tipo de acompanhamento. São os médicos mais comumente procurados pelos homens, a não ser nos casos mais específicos, né? Quando tem já sintoma, ou paciente que tem um sintoma respiratório, ele vai procurar o pneumologista. É sempre o homem, ele procura mais os especialistas, né? Menos os generalistas que poderiam cuidar dessa saúde global. Então fica aí uma dica também, essa questão da saúde do especialista generalista. Com certeza, deveria começar esse acompanhamento através de um clínico geral, e aí, a partir do momento que exista uma ou outra sintoma ou alteração nos exames, aí sim ser direcionado para os especialistas.
Uhum. E os exames hoje, eles estão mais modernos? Nos exames de imagem, o que é oferecido hoje em dia? A gente sabe que o ultrassom ele é a porta de entrada em relação aos exames de imagem, na maioria das vezes, né? Então, um ultrassom de tireoide para avaliação de doenças tiroidianas, o ultrassom de abdômen para avaliação de todos os órgãos parenquimatosos abdominais, então, fígado, baço, pâncreas, os rins, né? O paciente acaba fazendo muito o ultrassom para avaliação de rim quando tem cálculo urinário e a ultrassonografia da pelve também para acompanhamento das dimensões da próstata e da bexiga urinária. Então, o começo aí, a porta de entrada é sempre o ultrassom, né, na parte de imagem. E aí, de acordo com as alterações do ultrassom, a gente tem as indicações específicas de tomografia e ressonância. E hoje a gente sabe que, no caso da próstata, por exemplo, a ressonância, ela vem, assim, mudando tudo no câncer de próstata, porque até hoje, o câncer de próstata ele é um câncer que é diagnosticado através de uma biópsia randomizada. O que é a biópsia randomizada? Ela é feita com a remoção de fragmentos de toda a próstata. E a ressonância de próstata, ela é capaz de mostrar lesões que são suspeitas para cânceres mais agressivos. E aí, com isso, direcionar a biópsia, aumentando aí a taxa de falsos negativos, que seria aquele exame que não pegou o câncer, mas não quer dizer que o paciente não tenha, né? Então, o paciente ele vai passar com o urologista, tem alteração de PSA, alteração no toque retal, a ressonância de próstata ela consegue ajudar a direcionar essa biópsia e aumentar a chance de detecção do câncer. Uhum, porque alguns tipos de câncer, então, são mais difíceis ainda de detectar. Não bastam esses exames PSA e toque retal. Não. Alguns cânceres elevam pouco o PSA, mas a maioria deles eleva bastante. E, às vezes, existem cânceres que você, no começo, não vai conseguir diagnosticar apenas com a biópsia. A biópsia vai fazer aquela remoção dos fragmentos, mas ela corre o risco de não colher um fragmento específico do câncer. Então, aí, nesses casos, a ressonância ajuda muito, porque ela mostra o local do câncer, às vezes um câncer que está num local de difícil acesso na biópsia, e aí, com isso, o médico que vai fazer a biópsia, ele consegue pegar fragmentos adicionais na topografia da lesão que foi descrita, entendeu? Então, a ressonância de próstata está revolucionando aí a história do câncer de próstata. E é um exame que não é invasivo, né? Que é ótimo. Isso que eu ia te perguntar também, sobre os exames, né? Eles são invasivos, a maioria deles, ou não? Não, a grande maioria é exame de sangue, exame de imagem não invasivo, né? Os testes cardiovasculares, todos não invasivos. No caso do câncer de próstata, é muito importante o toque retal, que leva segundos. Então, os homens são super preconceituosos em relação a isso, mas ele leva segundos e é capaz de identificar a textura da próstata, eventuais nodulações, e isso aumentando ou não a suspeita de cânceres, né? Então, é super importante. Então, a grande maioria é não invasivo e rápido, né? Uhum. Certo. Então, a orientação é para que os homens façam esse acompanhamento e comecem, né, o mais cedo possível, porque, claro, como você disse, não são só os casos de câncer de próstata que precisam estar no radar dos homens, mas também as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, enfim, né? Sim, diabetes e doenças cardiovasculares são causas importantíssimas de óbitos, né, em homens e em mulheres também. Então, no Brasil, nossa, diabetes é uma causa, assim, mata muitos pacientes pelas complicações, e as doenças cardiovasculares também, e os outros cânceres todos, né? Então, se o homem pudesse fazer um acompanhamento, e ele pode, anual, com um médico que englobasse tudo, pede os exames de rotina, uma vez por ano, esses exames não invasivos, né, que podem fazer esse acompanhamento e detectar precocemente qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença, isso ajuda muito no tratamento e, dependendo da doença, numa eventual cura, né? Então, o controle das doenças não curáveis e a cura daquelas curáveis. Então, super importante.
Tá certo. Muito obrigada pela participação na nossa série de entrevistas sobre o Novembro Azul, Saúde do Homem. Uma ótima tarde. Ai, muito obrigada pelo convite. Um prazer, Luciana. Uma ótima tarde para vocês também. Obrigada. Nós conversamos com Fernanda Brito, radiologista do Laboratório São Camilo, na nossa série de entrevistas Novembro Azul.